Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 17, mas nós vamos falar a respeito do versículo 16, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, o que tem sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Aí o versículo 16 vai dizer assim: pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Vamos orar mais uma vez pela palavra, em nome de Jesus Cristo? Nosso Deus e nosso Pai, Deus, nós estamos aqui nesta noite para prestar culto a Ti, adoração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meu Deus, para aprender contigo, meu Deus, para compreender a Tua palavra, para entender o Teu evangelho, Deus, para tomarmos posse, meu Deus, daquilo que é mais precioso que a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Fala, Deus, aos nossos corações, fala conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Deus, eu me coloco, meu Deus, à disposição do Senhor, para o Senhor falar, meu Deus, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, meu Deus, diante da Tua face. Eis-me aqui diante da Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo, nesta noite, venha falar ao meu coração e venha falar ao coração da igreja, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Irmãos, esta mensagem, na verdade, ontem à noite, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para trazer nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e veio esse texto, na verdade, esse versículo 16, que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Falando do justo viver por fé, e a Jane hoje de manhã ela trouxe a palavra de Abacuque, né, e onde fala justamente o justo viverá, né, pela fé, e eu até pedi ela para abrir o culto com esta palavra, porque ela trouxe a palavra falando do justo viver por fé. O texto que nós vamos tratar nessa noite, ele vai trazer a respeito dessa palavra de Paulo, né? Mas quando nós ouvimos essa palavra
o justo viverá por fé, é uma palavra que traz ânimo ao nosso coração, né? É uma palavra de positividade, né? Uma palavra positiva, uma palavra que nos alegra. E quando nós falamos o justo viverá, ou ele vive pela fé, nós nos colocamos como justo, né, diante de Deus e abraçamos essa palavra, né, falando que nós vivemos por fé, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava passando por uma situação muito difícil, né? E veio uma palavra do salmista, aquele texto que diz que fala sobre nunca vi, né, um justo mendigar o pão, né? Nem a sua descendência passar por necessidade. Então, veio muito forte ao meu coração essa palavra quando eu estava passando por uma situação difícil, né? E veio essa palavra positiva, essa palavra da parte do Senhor, que me trouxe ânimo, e eu me coloquei diante do Senhor, falando: Senhor, eu sou justa diante de Ti, e eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar, né? E que eu vou vencer essa situação que eu estou passando. E a situação durou mais de 5 anos, né? Se não me engano, foram 7 anos de espera, 7 anos apresentando o Senhor a minha causa, mas essa palavra, né, do Salmo, o salmista falando, isso ficou tão latente em meu coração, em minha mente, que eu tinha certeza, a convicção que Deus iria me abençoar. Então é muito bom quando nós ouvimos da parte do Senhor, né, ou quando nós pegamos um texto da palavra e lemos, né, e quando vem dizendo justo viverá por fé, isso traz uma alegria, uma satisfação em nosso coração, uma certeza de que Deus se faz presente e que Deus é abençoador, que Deus é provedor, que Deus não esqueceu do seu povo e que Deus continue olhando para a sua igreja e olhando para o seu povo, né? O salmista Davi, né, esse texto que eu falei, ele diz que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão, né? Mas nós não podemos somente olhar para o texto, né, e tirar aquilo que nos agrada, ainda que seja uma palavra verdadeira, ainda que seja uma palavra de ânimo, uma palavra para levantar o seu povo, uma palavra, né, para trazer um despertamento para a gente entender quem é Deus, mas nós não podemos ficar somente, né, presa num versículo onde a gente tem a certeza que Deus vai abençoar o justo, que Deus vai abençoar o seu povo, né? E eu quero trazer para os irmãos nessa noite algumas, ou pelo menos 2 pontos que o texto vai trazer, que nós precisamos compreender, né, para chegar no justo viver por fé. O justo viverá por fé, nós entendermos o que a palavra de Deus traz, ou o que nós precisamos fazer ou entender o processo de Deus na nossa vida, né? Paulo, quando ele está escrevendo essa carta aos Romanos, né, ele vem dizendo que, no versículo 8 que nós lemos, né, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele vem falando que, a respeito da fé daquele povo, né, a respeito de como aquele povo vivia, a questão de fé, a questão da certeza, da confiança em Deus, era tão grande que ela se espalhou, ela foi proclamada, né, a respeito dessa fé. E ele fala, ele expressa o desejo de estar com aqueles irmãos para poder juntos, né, convosco, ele fala a palavra convosco, mas juntos confirmar o dom, ou os dons, né, que havia no meio deles. E através dessa palavra, através
desse desejo de Paulo de ter com aqueles irmãos, ele traz no versículo 16 esse versículo: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele vem falando de todo aquele que crê. E ele vai colocar primeiro os judeus e depois os gentios. Aí nós vamos pegar a respeito de todo aquele que crê. E todo aquele que crê, ele vai acrescentar no justo viverá por fé. Marcos 16, versículo 15, vai dizer assim: e disse-lhes Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Então, o texto vai dizer salvação para todo aquele que crê. Então, nós vamos falar 2 pontos nessa noite. O primeiro ponto é a respeito do crer. João 25, versículo 11, vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. João 7,38 vai dizer: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Né? Eu li 3 passagens que falam a respeito de crer. 3 promessas de Deus para quem crer, né? Se crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Quem crer em mim e for batizado será salvo, né? E ele fala também que quem crer, né, esse viverá. Amém? Promessas do Senhor a respeito da palavra crer, daquele que crê. E lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, vai expressar justamente a respeito do que é essa expressão do que crê, né? Marcos, capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim: ao que lhe respondeu Jesus, se pode, tudo é possível ao que crê. Né? Esta passagem, ela vai tratar, se você quiser ir lá ler o texto, ele vai tratar a respeito do menino possesso, e ele vai dizer uma coisa muito interessante. Então, Jesus, ele usa essa palavra, né? Se pode, tudo é possível ao que crê. E a reação do pai, né? A reação deste homem, antes dele falar com Jesus, eu creio, né? O texto vai dizer que ele exclamou com lágrimas, né? Houve uma sensibilidade, houve uma mudança no coração e na mente daquele homem, quando ele ouviu da parte do Senhor, tudo é possível ao que crê. Amém? Voltando para o texto, vai dizer então, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, né? Então, o primeiro ponto é que nós entendemos, né, que nós precisamos crer em Jesus. Mas tem uma passagem também que fala, né, eu não sei se eu cheguei a anotar ela aqui, mas tem uma passagem que fala que a multidão, quando estava vendo os sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo, aí o texto vai dizer que eles creram em Jesus. Mas aí, logo seguinte, o texto vai dizer que Jesus conhecia o coração daqueles homens, né? Aqui,
esse texto deste pai, houve uma sensibilidade a ponto dele chorar, né? Lágrimas diante do Senhor e falando com o Senhor, Senhor, eu creio. Levanta suas mãos e fala com o Senhor, Senhor, eu creio em Ti. Amém? Senhor, eu creio na Tua palavra. Senhor, eu creio nas Tuas maravilhas. Senhor, eu creio nas Tuas promessas. Senhor Deus, eu creio em Ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio no Senhor. Né? Nós declaramos que nós cremos no Senhor. E se nós cremos, nós vamos vivenciar as maravilhas de Deus. Amém? Este é o primeiro ponto, né? O poder da salvação de todo aquele que crê no Senhor. O justo viverá por fé. Mas tem um outro ponto muito interessante, que é o que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Porque nós levantamos as mãos e nós falamos que nós cremos, e nós cremos. Eu creio nisso, eu creio que, né, os irmãos creem em Deus, nós cremos no Senhor, por isso que nós estamos aqui nesta noite, por isso que nós saímos das nossas casas, né, e chegamos na igreja para cultuar o Senhor, porque nós cremos no Senhor. Mas o texto vai dizer, ele vai começar no versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Aí que é o ponto crucial da vida de um cristão. O falar que crer, né, é maravilhoso, é bom, é confessar que crê no Senhor. O declarar que o justo viverá por fé é maravilhoso, né? Mas falar que não me envergonho do Evangelho, isso é muito difícil, né? Isso às vezes pega muitos crentes, né, pelo pé. E quando ele fala, pois não me envergonho do Evangelho, ele não está falando de que o que eu estou fazendo, eu estou envergonhando ao Senhor, estou envergonhando o Evangelho. É isso que o texto está dizendo, né? Que é uma outra coisa muito preocupante. É nós agirmos de uma forma, andarmos de uma forma, né? Fazer certas coisas que vai envergonhar a palavra de Deus, né? Colocando em dúvida a presença do Senhor em nossas vidas. Mas aqui ele diz que, pois não me envergonho do Evangelho, né? Não ter vergonha de falar que é cristão, não ter vergonha de falar que serve ao Senhor, não ter vergonha de colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair, não ter vergonha de evangelizar, não ter vergonha de, na hora que tiver uma oportunidade, e falar do Senhor. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 8, vai dizer que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, entrou na terra da promessa, né? Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, pela fé ruínas de muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída. E vem dando uma sequência de homens, né, mulheres, que pela fé, por não ter vergonha do Evangelho, não ter vergonha de falar do Senhor, homens e mulheres que foram prósperos, né? Então, Jó não desistiu de adorar e confiar em Deus, mesmo que a sua esposa falasse, né? Amaldiçoa esse Deus e morra, né? E morra, né? Jó não desistiu, Noé não desistiu de construir o barco, mesmo pessoas debochando dele, né? Criticando ele, falando com ele, olha, mas, né? Essa arca, você vai ficar quanto tempo construindo isso, né? Cadê? O dilúvio não vem, cadê o que Deus falou não vem, cadê? Não se cumpre, né? Noé não desistiu, Moisés não desistiu de tirar o seu povo do Egito, Abraão não desistiu de sacrificar o seu filho Isaque, ele creu no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso foi imputado por justiça, né? Creu no Senhor, não desistiu, não deixou de mostrar quem ele era diante do Senhor, né? Jó, Noé, Moisés, Abraão, Davi, tantos outros, a gente podia falar a respeito de homens e mulheres. Raabe, né? Ela poderia ser morta por ter
escondido ali os homens, né, os 2 espias, né? E ela manteve fiel ao Senhor, à palavra. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Mateus capítulo 8, versículo 5, vai falar também do centurião em Cafarnaum, pedindo pelo seu criado, né? E um homem que era chefe, um homem que sabia mandar, né? Um homem que tinha autoridade, e ele chega diante do Senhor Jesus Cristo e fala: mestre, né? Pede ajuda com o seu criado, e Jesus vê naquele homem a ponto de Jesus responder assim: nem em Israel encontrei tamanha fé. Não me envergonho do Evangelho. Aquele homem poderia ter chamado Jesus no cantinho, né? Escondido de outras pessoas, para poder pedir ao Senhor Jesus Cristo para ir lá e curar o seu criado, ou não? Mas ele foi diante de Jesus. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, né? E Jesus então fala para ele: nem Israel eu encontrei tamanha fé. Não me envergonho do Evangelho. Paulo, ele traz essa palavra: não me envergonho do Evangelho. Mas o não me envergonhar do Evangelho, ela vai trazer um benefício tão grande para as nossas vidas que você não tem noção. Nós pegamos alguns homens, mulheres de Deus, que por obediência ao Senhor, né, tiveram vitórias, receberam vitórias. Teve o nome escrito, lembrado pelos seus feitos, por não envergonhar o Evangelho. E o que nós temos feito? Como nós estamos diante do Senhor? Será que nós podemos declarar que eu não tenho vergonha do Evangelho? Né? Eu creio no Senhor, eu sei que o justo, ele viverá pela fé, mas será que eu posso bater no peito e falar: pois eu não me envergonho do Evangelho? Eu não me envergonho. Quando eu falo que eu não me envergonho do Evangelho, eu não abro mão desse Evangelho por nada nem por ninguém. Eu não abro mão desse Evangelho, né, por nada, nem pelas coisas que estão acontecendo no mundo, nem por aquilo que eles estão querendo que a gente, né, colocar goela abaixo, né? Eu não me envergonho do Evangelho por nada. Porque esse Evangelho, ele vai trazer algo em nossa vida. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Ele é o quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação. Páscoa. Preste atenção nesse texto. Esse texto, nós vamos encontrar Jesus, nós vamos encontrar Pedro e João, nós vamos encontrar um homem, o texto não fala quem que é, mas fala que eles iam encontrar um homem com um cântaro nas mãos, e Jesus fala para seguir esse homem, e uma outra pessoa que Jesus vai falar que ele, aonde este homem entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar onde eu aposento que há de comer a Páscoa com os meus discípulos. Jesus, Pedro e João, seus discípulos, o homem com cântaro,
e o dono da casa. Né? Vamos colocar 5 personagens. No versículo 14 vai dizer assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Quem que estava à mesa? Quem que estava à mesa com Jesus? O homem do cântaro. Estava? O dono da casa estava? Estava, irmãos? Quem acha que o dono da casa estava ali? Hein? O dono da casa estava? Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com ele os apóstolos. Jesus e os apóstolos estavam à mesa, né? Jesus e os apóstolos. Jesus fala para Pedro e João para seguir o homem, aonde aquele homem entrasse, na casa que ele entrasse, chegasse ali e perguntasse o dono da casa, onde é o aposento que eu vou cear com os meus, né? E o texto vai dizer que eles foram e foi feito tudo conforme o Senhor falou, né? Poder de Deus. O texto, para nós finalizarmos, né? Voltando de novo. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Glorifique ao Senhor, porque você não tem vergonha do evangelho. Então você faz parte dessa família do Senhor, né? Aquele homem com cântaro não participou do momento tão especial dessa ceia do Senhor, né? O dono da casa não participou desse momento tão especial da ceia do Senhor, né? Mas os seus discípulos, né? Tirando o que traiu, porque isso, né, fazia parte do cumprimento da palavra, né? Não podemos esquecer disso. Fazia parte do cumprimento da palavra, né? Mas os que sentaram à mesa com o Senhor, eles receberam a revelação do Senhor sobre aquilo que ia acontecer. Poder de Deus, irmãos. Poder de Deus. Não se envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a sua salvação. Aí você pode levantar as suas mãos e falar: Senhor, eu creio, né? Eu creio no Senhor. Eu não tenho vergonha do teu evangelho. Eu não tenho vergonha de falar da tua palavra. Eu não tenho vergonha de expressar a minha adoração ao Senhor. Eu não tenho vergonha, porque isso é poder de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Por isso que o texto vai finalizar dizendo: o justo viverá por fé, né? Porque o justo, ele não se envergonha do evangelho, que é poder de Deus para a salvação, e visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. Amém? Glória a Deus. Entendeu, irmãos, a palavra do Senhor, né? Eu creio no Senhor. Eu não tenho vergonha do evangelho do Senhor, né? Então levante em nome de Jesus Cristo, coloque-se de pé em nome de Jesus, né? Fale com o Senhor nesta noite, né? Declare isso, que você não tem vergonha do evangelho. Declare isso, que você quer expressar sua adoração ao Senhor, assim como, né, Noé, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como tantos outros, né, homens de Deus, mulheres de Deus, que não se envergonharam, que se colocaram diante do Senhor, né, que se apresentou: Senhor, eis-me aqui diante do Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, eis-me aqui para cumprir o teu chamado, né? Ó Senhor, eu estou aqui, eu não me envergonho do teu evangelho, Pai, eu não tenho vergonha de expressar a tua verdade, de falar a tua verdade, doa quem doer, eu quero falar da tua verdade, Senhor. A
tua verdade tem que prevalecer na minha vida. A tua verdade é que tem que sair da minha boca, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então fale com o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor. Apresente a sua vida ao Senhor. Fale com o Senhor. Senhor, se porventura algum dia, meu Deus, eu me fiquei acuada, né? Eu me afastei para não falar da tua palavra, por vergonha de falar da tua palavra. Me perdoa nessa noite, Senhor. Me perdoa, Jesus, porque eu quero falar da tua palavra. Eu quero viver o poder de Deus. Eu quero, meu Deus, declarar que eu creio no Senhor, e se eu creio no Senhor, meu Deus, eu dou ouvido à tua palavra, eu guardo a tua palavra, meu Deus, eu sigo a tua palavra, meu Deus, eu ando com a tua palavra, eu expresso a tua palavra, eu falo da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite como igreja do Senhor, como igreja, Pai, reunidos no teu nome. Nós declaramos nessa noite, meu Deus, que nós cremos em ti. Nós declaramos nessa noite, meu Deus, que é maravilhoso ouvir que o justo, ele vive pela fé. Nós declaramos nessa noite, meu Deus, que nós somos justos diante do Senhor. Nós somos os teus filhos. Nós recebemos a tua promessa, Pai, porque nós cremos em ti. Oh Deus, mas nós queremos declarar também nesta noite que nós não nos envergonhamos do Evangelho, Senhor. Nós proclamamos, nós queremos proclamar o teu evangelho, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos cumprir o ide, Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós queremos pregar o evangelho na nossa casa, nós queremos pregar o evangelho na nossa vizinhança, nós queremos pregar o evangelho no nosso trabalho, nós queremos pregar o teu evangelho, meu Deus, aonde nós andarmos, aonde nós passarmos. Nós queremos falar do teu evangelho, nós queremos falar do teu amor, nós queremos falar da tua palavra, nós queremos falar do Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ainda que uns vão zombar, uns vão se levantar, vão debochar, mas nós queremos permanecer firmes no Senhor, meu Deus, e proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo, nos ensina, Deus. Oh, Deus, coloca em nós essa ousadia, coloca em nosso coração essa ousadia, Deus, em nome de Jesus Cristo, de falar, meu Deus, na nossa casa, de falar mesmo, meu Deus, de não ter medo de falar da tua palavra, Deus, em nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, meu Deus, que reúne aqui neste lugar, precisa proclamar o evangelho do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem tratado de nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, tem nos despertado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ser uma igreja relevante. Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos proclamar o evangelho. Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos, meu Deus, entender que nós não podemos ter vergonha do teu evangelho e da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.